A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, trazendo mais um vídeo com subsídios para a Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Chegamos hoje à lição de número 8, a consequência destruidora do prazer carnal. E como já é rotina aqui no nosso canal, nós trazemos um vídeo rápido, um vídeo com algum subsídio, uma sugestão de abordagem, para que você, professor, possa aplicar na aula do próximo domingo. Nesta semana, tivemos aqui na nossa UMAD EBD um pequeno problema com a mídia, onde foi gravada, a aula gravada pela professora Paola Budal. Então, infelizmente, eu não vou conseguir indicar para vocês aqui a nossa pré-aula, mas eu imagino que também no sábado, você já tenha aí feito o seu estudo, já tenha feito aí o seu roteiro, o seu planejamento e já esteja bem preparado. Então, nesse vídeo, o que eu vou trazer aqui a vocês é mais uma vez uma sugestão de abordagem baseada na orientação pedagógica da lição de professor. Caso esse seja o primeiro vídeo do nosso canal que você está vendo e você ainda não é inscrito, então eu peço que você se inscreva no nosso canal. Todas as semanas estamos aqui sempre trazendo alguma sugestão, alguma orientação baseada em metodologias ativas para que você consiga dar um pouco mais de dinamismo para as suas aulas, e fazer com que o aprendizado seja mais efetivo na sua classe de jovens. Então, fica aqui o meu convite, curta esse vídeo, compartilhe e também inscreva-se no canal. Para essa lição de hoje, você que está aí com a sua lição de professor em mãos, você já viu que temos 3 objetivos: compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo, apresentar o relato do enigma na parede e aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. Então é uma lição que vai abordar os acontecimentos do capítulo 6 do livro de Daniel. Muitos anos transcorreram desde os acontecimentos do capítulo 5, diz aqui a nossa interação, e o profeta agora é um homem de idade avançada, longe dos dias da sua juventude. É muito importante que no começo da aula você, professor, faça essa contextualização, porque Daniel é muito conhecido pelas suas aventuras na juventude, na mocidade, É muito falado, muito pregado, enfatizado a respeito do Daniel e dos seus amigos como jovens na corte do rei da Babilônia. Mas aqui, no capítulo 6, então já está se apresentando um fato já na sua velhice, na sua idade avançada. E é interessante, então, você inclusive apresentar isso aos jovens, como uma pessoa que está nos caminhos do Senhor na sua juventude, invariavelmente, geralmente, ela também vai ter um bom fim de vida, também na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Então, as escolhas que são feitas na juventude, elas também acabam ajudando a determinar o caminho dessas pessoas, a sua fidelidade até a sua velhice. E esta lição é também uma oportunidade para você reafirmar aqui para os jovens das consequências do hedonismo. Então, palavra-chave aqui nessa introdução da lição, a palavra hedonismo. Se você não está bem seguro a respeito disso, você pode inclusive buscar mais subsídios, Tem aqui no próprio YouTube muitos vídeos a respeito deste assunto. Eu, a título de introdução, eu gostaria apenas de mencionar, de forma bastante resumida, podemos dizer que o hedonismo é a busca do prazer, aquela cultura pós-moderna que temos hoje, de que nós nascemos para ser felizes, de que devemos buscar apenas aquilo que nos faz bem, devemos seguir o nosso coração em busca daquilo que faça bem. Inclusive, esse hedonismo pós-moderno, ele já é uma deturpação do próprio hedonismo enquanto filosofia de vida, que quando você olha para a filosofia, você vai encontrar um filósofo chamado Epicuro, os epicúreos, que o Paulo encontrou lá em Atenas, os epicureus e os estoicos, Pois bem, Epicuro era um filósofo grego anterior aqui ao Novo Testamento, e o Epicuro mencionava justamente isso, que nós devíamos buscar maximizar o prazer, maximizar a felicidade e diminuir as dores. Mas algo muito interessante que o Epicuro trazia é de que nós jamais deveríamos trocar um prazer maior futuro por um prazer momentâneo menor. E isso então nos leva a entender o raciocínio da própria palavra de Deus, de que não adianta você ter um prazer pequeno, um prazer passageiro nessa vida e depois se passar a eternidade toda afastado de Deus. Eu imagino que se Epicuro tivesse vivido nos dias cristãos, nos dias do contato com o cristianismo, e tivesse conhecido, quem sabe, a nossa doutrina, é provável que ele desse um aval, Ele talvez tivesse se tornado um cristão também, porque
a sua base hedonista era essa: maximizar os prazeres, mas não trocar um prazer maior por um prazer menor. E nesse sentido, a vida eterna é o maior prazer, é o maior bem que nós podemos almejar. O próprio pai do hedonismo, ele não teria as práticas do hedonismo hoje da atualidade, né? Fica aqui uma reflexão nessa introdução. Mas bem, entrando aqui então na questão da orientação pedagógica da lição, o nosso comentarista, pastor Valmir Nascimento, ele traz aqui um exercício didático para enfatizar os perigos do hedonismo com base no capítulo 6 de Daniel. E ele usa aqui algumas palavras-chave e significados em forma de tabela. Um bom uso para essa tabela seja você fazer na forma de uma dinâmica inicial, onde você vai levar essas 5 palavras: hedonismo, banquete, prazeres carnais, profanação e consequências. Você pode levar em papéis, né? Escreve elas, pode ser a caneta mesmo, né? Num papelzinho, e aí você entrega isso para os alunos. Pode inclusive dividir eles aqui em duplas ou trios, né? Em pequenos grupos, e para cada um dos grupos você entrega um papelzinho com esta palavra escrita e você pede para eles definirem qual é o significado dessa palavra, em que contexto esta palavra pode se apresentar na atualidade. E sabe que a proposta aqui do nosso canal é sempre metodologias ativas que levem o aluno a pensar, mas principalmente a contextualizar. O nosso conteúdo da aula ele não pode ser algo que fique apenas no passado, que fique algo apenas lá dentro da Bíblia, mas a gente precisa transformar aquelas ideias bíblicas em coisas que os jovens vejam e digam: isso tem uma aplicação prática, isso tem uma utilidade na minha vida. Então acho que uma forma interessante de fazer isso, utilizando esta tabela da orientação pedagógica, é desta forma. Então você pode atribuir aqui para cada grupo 2 ou 3 minutos para que eles conversem a respeito do significado dessa palavra e como essa palavra, essa situação, ela se apresenta no seu dia a dia. Então, o grupo que vai falar, por exemplo, a respeito de banquete, né? Quais seriam os banquetes da atualidade? O grupo que falará aqui dos prazeres carnais, né? Enfim, da mesma forma. Isso com certeza vai levar essa conclusão que o professor coloca aqui na orientação pedagógica. Esse exercício pode ser usado para encorajar a discussão e a reflexão sobre as lições espirituais e morais do estudo de hoje. Então, depois desses 3 minutos aí de reflexão, eles vão então poder apresentar para a classe. E aí você, professor, projeta, né? Pode imprimir essa tabela aqui, caso você não tenha aí um projetor, ou mesmo escrever no quadro, né, as definições conforme eles forem lendo. E aí vocês vão fazer essa reflexão final, né, aplicando essas palavras na realidade da juventude hoje. E, a meu ver, você tem 2 opções aqui de momentos para fazer essa atividade. Você tanto pode fazer ela no início, caso a sua classe já tenha um bom nível, né, de conhecimento bíblico, enfim, então eles já vão saber do que se trata, né? Você já fez ali a introdução, já fez a leitura do texto bíblico, eles já vão conseguir fazer essa relação. Mas caso a sua classe não tenha ainda uma maturidade espiritual, bíblica, né, a respeito disso, você pode fazer no final, como um fechamento, uma conclusão da sua aula. Então são os 2 momentos que eu acredito que esta atividade aqui proposta pela orientação pedagógica, ela se encaixaria. No mais, meus irmãos, eu acredito que o conteúdo da lição ele está muito didático, está muito bem explicado, né? Nosso comentarista desse trimestre, pastor Valmir, escreve muito bem, com bastante conteúdo. E se você precisar, tem também o próprio livro de apoio, né? Que ele amplia aqui muitas dessas questões. Então, eu acredito que uma boa leitura nesse material já vai te dar aqui bastante naturalidade, bastante segurança para que você consiga expor aí a aula para os seus alunos. E sempre lembrando, né, que o conteúdo da lição ele é um roteiro, é um guia para que você não fuja muito desse assunto. Mas nada impede que você escolha, né, dentre os subtópicos, dentre os assuntos, aqueles que você vai se aprofundar, aqueles que você vai trazer uma reflexão maior e aqueles que você vai deixar um pouco mais leve, né, sem um aprofundamento, porque muitas vezes o tempo da nossa escola bíblica dominical ele é escasso para que você consiga aprofundar devidamente todos os tópicos. Então, você, professor, peça ajuda ao Espírito Santo para que ele te inspire, para que ele te instrua, te ilumine naqueles assuntos que precisam ser melhor trabalhados aí na sua classe. No mais, meus irmãos, espero que seja uma aula muito abençoada, que o Espírito Santo te use para trazer este capítulo 5 de Daniel para a realidade dos seus jovens. Que eles se lembrem
que o hedonismo desenfreado, essa busca pelos prazeres carnais, pelos prazeres mundanos, vai trazer consequências destrutivas, consequências negativas para a vida deles. Então que eles se fortaleçam, que fiquem firmes em Cristo, porque a nossa esperança está na glória, naquilo que vem depois, nas coisas eternas. E, como já diz uma canção, eu não quero que as coisas desta terra brilhem mais que as eternas. Que o Espírito Santo te ilumine nesta manhã, que você consiga ter um bom desempenho frente à sua classe. Deus o abençoe em nome de Jesus. Que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre